falar, hein? Já já falaremos sobre isso, mas antes deixa eu colocar o Luiz Fabiani, que é o setorista do caos. O setorista caótico. Tudo culpa dele, você sabia? Sim, as dívidas são minha culpa e o impeachment é culpa Sim. dele. Fabiani, temos um novo presidente até a segunda ordem no timão. Me atualiza aí que, assim, que estado que tá, se ele pode voltar, se ele não pode, próximos passos. O torcedor corintiano vai ficar o Dorival mesmo? O Dorival vai embora? Não é possível que os caras cogitaram levar o Dorival embora do Corinthians, ô Fabiani. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Martelli, demais amigos da bancada e todos aqueles que estão ouvindo o microfone da Rádio Bandeirantes. Não, podem ficar tranquilos, porque Dorival Júnior segue no comando técnico do Corinthians normalmente, e não só ele. Fabinho Soldado também teve a permanência bancada em entrevista coletiva realizada há poucas horas aqui no Parque São Jorge pelo presidente Osmar Stabile. Agora sim, presidente do clube, já que Augusto Melo foi afastado ontem pelo Conselho Deliberativo do Timão. E vou falar, a coletiva do Stabile bastante honesta, no sentido de não parecer desvirtuada da realidade, como muitas vezes eram os pronunciamentos do Augusto Melo, né, que falava em grandes receitas, em valores que estavam entrando. Não, o Stabile, muito consciente da situação difícil financeira do clube, traz alguns elementos preocupantes, como uma possível saída, exclusão do Corinthians do sistema do Profut, o que seria muito danoso para o clube em termos de dívida, mas no mais uma entrevista protocolar e bastante honesta de Osmar Stabile, que afirmou que conversou com o Fabinho Soldado e que garantiu a permanência dele no clube. Então acho que essa é a principal notícia. Agora à tarde ele se reúne com alguns de seus pares para dar andamento naquilo que é cabível dentro desse pouco tempo que ele tem garantido na frente da presidência do Corinthians. Outros detalhes, algumas informações que a gente tem apurado por aqui. Alguns nomes que em outros momentos fizeram parte da diretoria do presidente Augusto Melo foram convidados para voltar aos respectivos postos. Vou citar 3. O Leonardo Pantaleão para o departamento jurídico, o Rosala Santoro para o departamento financeiro e o Vinícius Manfred para a superintendência de marketing. Então, esses são 3 nomes bastante cotados para compor a diretoria. Só um segundo, o Rosalá Santoro é... Possível candidato também, né? Não, o Rosalá não é o da rede social, esse é o Cassundé, né? Isso. Tá, o Rosalá Santoro, ele não teve envolvimento, ele pediu para sair, não foi? O Rosala Santoro, ele pediu para sair no dia 7 de junho de 2024, alegando ingerência do Marcelinho Mariano no departamento financeiro. Isso. E o Marcelinho Mariano é um dos indiciados no caso Vaidbet e se tornou um opositor ferrenho ao Augusto Melo. Ele pode voltar à diretoria financeira do Corinthians a partir de 7 de junho de 2025, quando ele estoura o prazo de 1 ano, que quando você deixa a diretoria, você não pode voltar dentro do prazo de 1 ano, então a partir do dia 7 de junho ele pode ser empossado normalmente. Algum questionamento a Luiz Fabiani, minha gente? Eu tenho. Passada essa primeira parte, Fabiani, o Augusto afastado, acho que dificilmente teremos uma reviravolta, e você pode falar melhor do que ninguém, caso exista alguma chance mais do que algo remoto de acontecer no Corinthians. A pergunta o Stabile, ele senta na cadeira de presidente do Corinthians e olha assim pro horizonte pensando, cheguei aonde eu queria e mais. Muito se falou, querem tirar o Augusto para voltar àquela turma de antes, né? Turma de Andrés e tudo mais que a gente conhece. É possível isso ou você vê como mais provável que o Stabile não só fique como presidente do Corinthians daqui para frente, fazendo valer exatamente o estatuto do clube, um presidente empichado, o vice fica no lugar, e mais, se aí já surge até a possibilidade de o Stabile candidato a uma reeleição daqui a um tempo no Corinthians? É a tendência de momento, PDV. Ele poderia concorrer nessa possível assembleia, que após a Assembleia Geral dos Sócios teria as eleições indiretas confirmado o impeachment do Augusto. O Stabile pode concorrer. E se respeitar um prazo de 18 meses até a próxima eleição, em dezembro de 2026, se for um prazo menor que 18 meses, isso significa que ele pode concorrer de novo. Então, se ele ganha essas eleições indiretas do Conselho e ganha a eleição geral marcada para o fim do ano que vem, seriam 4 anos e meio de mandato do Osmar Stabile. Então é a ideia dele sim concorrer, por mais que perguntado sobre isso hoje ele tenha desconversado. É sim o grande nome desse grupo para concorrer, o Grupo União dos Vitalícios, que tem algumas alianças dentro do Conselho. Você perguntou sobre a turma do Andrés. Quem está no poder hoje é a oposição ao Augusto Melo, mas é uma terceira via, uma segunda via de oposição.
não há nenhum cargo delegado aos membros famosos da Renovação e Transparência, que hoje é um grupo quase que irrelevante politicamente no Corinthians. Vou mandar um abraço aqui pro meu primo, que eu moro no coração dele, assim como ele mora no meu coração. Grande Claudinei, que é de Pouso Alegre, torcedor do Pousão, que perdeu pra Luz aqui em São Paulo por 2-1. E um abraço pro Rubens, seu Rubens, taxista que tá com ele, tá mandando aqui, ó, abre aspas. Para o torcedor, o que importa é o time responder em campo. Até certo ponto, eu acredito que eu concordo com o Rubens, né? O time tem que estar jogando. Só que para o time responder em campo, você precisa ter uma gestão que consiga trazer jogador, que consiga trazer técnico que abrace projeto, que o cara receba em dia, né? Porque hoje o Corinthians, né, em tese, os jogadores estão recebendo em dia, mas a diretoria, né, e o presidente, ele tem que passar essa tranquilidade pro campo. E esse é um sentimento que tem muito torcedor, assim como o seu Rubens, fala, pô, o importante para mim é que o time esteja ganhando lá. Só que a longo prazo, né, e é o que a gente tem visto cada vez mais no futebol brasileiro, gestões que não fazem jus às posições que tem, então de presidência, não estão tendo longa vida, não. Então, pelo contrário, né, vida curta. Você pega aí quem está se destacando hoje, é o Palmeiras, é o Flamengo, times que têm gestões que equilibraram a casa, né? E aí hoje em dia estão colhendo os frutos disso, sendo campeões. O Botafogo é uma exceção, tá? O Botafogo é uma exceção que os caras brincaram de modo carreira num ano ali, que foi o ano passado. O Textor mas é SAF tem, também, então, né? É Funciona uma SAF, né? completamente diferente. E é uma SAF de, assim, 3 times, que o Textor ficou brincando de marionete no bom sentido. Pô, puxa esse cara pra cá, puxa esse outro cara pra cá. Agora manda pra lá. Ganhou o campeonato, pô, agora esquece o Botafogo, vamos focar no outro time. E o Botafogo também tá penando. É claro que o torcedor corintiano quer realmente mais notícia de vitória do que independente de quem esteja lá à frente. Mas não dá mais pra sangrar o time do jeito que estão sangrando. Se der pra sair das páginas policiais, já tá bom, né? Entendeu? Se der pra gente falar só de futebol, já A é gente meio também caminho quer andado. isso, né? Assim como o senhor Rubens. Pô, ficar falando aqui, tem termo que a gente aprende na prática aqui. A gente tá Não, o Fabiani tá um especialista em juridiquês. Ele só tem termos criminais. O senhor Tomara que o senhor nunca precise de um habeas corpus, viu, Fabiani? E um bom... Não, nunca vou fazer por onde. Vocês estão falando sobre o juridiquês. Eu fiz uma conta de cabeça. Nas últimas 2 semanas eu li 516 páginas de processos diferentes. Então, eu tive a minha bíblia aí pra aprender um pouco. Não, por que você não espera o filme, cara? É mais fácil. É né? mais fácil você esperar o filme. De filme. A gestão Augusto Melo Espero... talvez seja um curta-metragem. Entendeu? Mas é casa de filme. Espera o filme que em 2 horas você mata isso aí. Ô, Fabiane, algo